Mais um bate-papo sobre direito com elas, hoje para a gente falar a respeito de filiação, especialmente sobre a filiação presumida em casos de inseminação artificial heteróloga, prevista a partir do artigo 1567 do Código Civil. Tá? Então é uma coisa bem polêmica e nós vamos fazer isso através de mais um estudo de caso no direito em novelas. Vamos lá? Bom, gente, nós tivemos uma novela algum tempo atrás chamada Fina Estampa. Vocês devem lembrar dessa novela. Tinha uma personagem da Lia Cabral que ela gostava de fazer trabalhos tipicamente masculinos, que ela ela fazia trabalho de encanadora, eletricista e tal e tal e tal. E ao longo da novela vai se desenrolando uma história onde ela ganha na loteria e tal. Paralelamente a isso, nós tínhamos outros personagens coadjuvantes com seus dramas. Um deles era a personagem da Julia Lemertz, casada com o personagem da Dan Stubar, que ela queria muito ser mãe e ela não podia. Não sei se o problema dela era do marido ou do marido. Ela veio procurar uma clínica de fertilização. O marido não aceitava, disse que ele não queria, que ele ia ser pai de um filho que não era dele. Essa modalidade de filiação é feita por inseminação artificial heteróloga quando o material genético da mulher e o do marido não são do casal. Ou seja, no caso, nem o óvulo era dela e nem o sêmen era do marido. Então ela foi até uma clínica para obter nessa clínica uma fertilização de um óvulo e de um espermatozoide que não eram dela e do marido, para que ela pudesse ser fecundada com esse material. Muito bem. Foi na clínica da Renata Sorrah, que era a médica especialista no assunto, e ela falou, ok, vamos fazer assim. Ela deu o perfil que ela gostaria para essa criança, né, como ela queria que ela fosse parecida e tal. E aí, enquanto isso, o irmão dela, da médica, da doutora, da Renata Sorrah, faleceu num acidente. Ela ficou toda mexida e tal, porque tinha o material genético do irmão lá na clínica, já fertilizado com o óvulo da namorada dele, que era a Monique Afradique, né, a personagem na época. Então veja, o que ela teve a ideia de jirico de implantar no útero da Julia Lemertz, da personagem da Julia Lemertz, os embriões que eram da cunhada e do irmão, para que a memória do irmão pudesse perpetuar-se. Nisso, né, Lola? Nisso, aí foi feito, mas ela obviamente que não contou, ela foi uma coisa, obviamente, uma infração ética muito grave, então colocou lá no útero dela, tal, deu certo, ela engravidou e teve bebê. Mas, como em novela, sempre tem que ter um drama. O que aconteceu? A Monique Afradique, que era dona do óvulo, descobriu, disse que a filha era um bebezinho, era uma menina, era dela. Aí começou um enrosco. Como a paternidade não era do marido dela, porque ele não aceitou, ela era a mãe apenas, não tinha um pai. E o código diz que a presunção de paternidade, nesse caso de paternidade, ocorre quando o pai aceita esse tipo de inseminação e ele passa a ser o pai. No caso, a mãe, nas mesmas condições. A mãe que aceita tal procedimento, ela está assumindo-se como mãe. Então, diante da lei e do que prevê os artigos 1597 seguintes, a mãe era Julia Lemertz, que foi até a clínica e foi implantada com o embrião que pertencia a outra pessoa. Agora vocês vão falar, poxa, mas e o embrião congelado que era da outra mulher, da Monique Afradique, como é que fica? Ela não teria direito? Bem, é uma polêmica muito grande, você não tem aí uma saída jurídica 100%, eu não tenho como fazer a subsunção. Então, obviamente, houve uma briga, ela estava meio perturbada, né? O pai já estava morto, o pai, eu digo, o pai biológico, o doador do material genético, e a mãe, Julia Lemertz, obviamente, disse que a menina era dela. Juridicamente falando, prevaleceu o bom senso. Ela, quando foi até a clínica, aceitou tal condição e, portanto, a responsável por esse ato foi a Renata Sorrah, que respondeu penalmente e diante do seu órgão de classe com relação a isso. Ela perdeu o registro no Conselho Federal de Medicina, perdeu o registro de médica, ficou suspenso durante um tempo, e a outra perdeu a ação, dizendo que a Julia Lemertz, que tinha gerado a criança, foi até a clínica e assumiu a maternidade dessa criança que estava no seu útero, era considerada a mãe, juridicamente falando, a mãe registral, como permaneceu. E a mãe biológica, no caso a doadora dos óvulos, não prevaleceu essa verdade, até porque desculpa, gente, tô com uma gripe péssima, uma gripe horrível. Até porque não faria sentido, né? Uma vez que a Julia Lemertz já tinha carregado o bebê, já tinha se apegado ao bebê, a criança, e vinha toda uma situação. Mas, gente, na prática, no dia a dia, podem acontecer casos como esse. Por isso que eu digo o seguinte: pensar em fazer uma inseminação artificial heteróloga, ou seja, quando o material genético não é nem do marido nem da mulher, tem que ser muito bem pensado.
Erros e falhas acontecem, podem acontecer e podem gerar situações inusitadas e difíceis de resolver como essa. No caso da novela, prevaleceu o bom senso e a ideia da maternidade prevista no próprio código. Aquele que assume essa condição, quando vai na clínica fazer inseminação, ele é o pai e a mãe. E não prevaleceu aí, no caso, a maternidade biológica. Então, é um caso a se pensar. Nesse campo da inseminação artificial homóloga e heteróloga, temos muitos problemas. Nós encontramos problema na inseminação artificial pós-mortem, onde a pessoa pode ser inseminada com material genético de uma pessoa que já morreu, e no dia das sucessões, essa pessoa não teria direito à sucessão, na letra fria da lei. O juiz teria que decidir por analogia, tentar chegar a um consenso buscando analogia, princípios gerais de direito e costumes, porque eu não tenho a solução direta. Então é um caso bastante polêmico, bastante interessante, e vale a pena a gente estudar e pensar sobre ele. No caso, então, prevaleceu a maternidade registral e a maternidade biológica ficou em segundo plano, como deveria ser. Legal, pessoal? Vamos estudar mais esse assunto que é bem interessante, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui embaixo, continue acompanhando nossos vídeos, temos vídeos novos todos os dias. Falem do nosso canal para as pessoas. Essa é a Fernanda, que edita os meus vídeos, tá? Continue, então, divulgando para o pessoal, falando do nosso canal. Nós teremos novidades pro ano que vem, então vocês aguardem, tá bom? E a gente tá por aí. Eu vou te esperar na próxima semana, combinado? Um beijo e até lá.